favor. Apocalipse 9. Apocalipse capítulo 9. Nós vamos ler a quinta trombeta. Nós vamos ver aqui uma profecia que ela já está muito aparente. Apocalipse capítulo 9. Bem? Apocalipse capítulo 9. Glória a Deus. E tem desenhos que já é revelado no nome, né? Muitos desenhos que no próprio nome dele você já vê a revelação. Monstros S.A. Já viu esse desenho? Monstros, o que são monstros? São demônios. Monstro é demônios, fantasmas são demônios. Tem desenho de fantasma, tem muitos desenhos de fantasma, né? Tem o Gasparzinho, lembra do Gasparzinho, um desenho antigo? Ele é uma alma, né? Uma pessoa, representa uma alma, mas eles são fantasmas. São demônios, espiritismo no desenho. E hoje o que mais tem são desenhos com fadas, bruxas, dragões. Você percebeu como essa influência está tão forte nos desenhos? Bruxas, dragões, fadas, caveiras falantes. Tem um desenho aí passa no Cartoon Network. É um rapaz roqueiro, satanista. Ele vive com uma cobra. Ele conversa com a cobra, ele anda com a cobra. Ele faz um monte de coisa. A cobra fica rotando, ele fica rotando junto com a cobra. É uma coisa bem satânica. Tem um outro lá chamado, acho que é A Hora de Aventura, que fala. Aquele desenho ali é terrível. Mundo de Gumball. Vários desenhos terríveis. Nesse Hora de Aventura aí aparecem várias cenas homossexuais. E tem um dos personagens dele lá. O nome de um dos personagens é Pailorito. Pailorito, o nome deles. Então, infelizmente, né, as pessoas que trabalham com os desenhos, os profissionais, se curvaram para Satanás, né? O diabo dominou essa área aí, dominou essa área. E eu gostaria muito que houvesse uma pureza, mas não podemos mais criar crianças com desenhos, porque olha a influência desses demônios. Isso aqui são coisas reais. Está invocando Satanás dentro da sua casa. Você aceitaria o seu filho participar do ritual de magia negra? Você aceitaria essa criança que você tem aí? Eu acho que não, né? De maneira nenhuma. Mas os desenhos, faz aí, vamos fazer isso. Aquele ali do Chaves ali que você viu ali, está lá a bruxa lá, né? No meio do símbolo, eu esqueci o nome desse símbolo, que é o círculo e a estrela no meio. E a bruxa está lá, Satanás, vem cá, Satanás, Satanás, vem cá, Satanás. A criança ali, ela está ali querendo dar risada com as palhaçadas ali do Chaves e tal. Mas na verdade o diabo ele vem pelo outro lado, né? Quer dizer, ele se transfigura em anjo de luz, que significa ele pode vir numa forma que parece ser boa, mas na verdade não é. Ele pode vir numa forma de luz, mas na verdade não é. E ele sempre atua, no mundo ele atua dessa forma. Então você vê os desenhos, pastor, não é só um desenho, o que tem de mais, o que tem de mal? Tem de mal sim, olha lá, está revelado, ali está revelado, claramente, a invocação a Satanás nos desenhos. Né? Por qual motivo o Pica-Pau vai falar? Eu sou o diabo necessário. E a cara dele muda. Né? Então, por qual motivo a gente vai ver lá no Dragon Ball Z um lutador chamado Mr. Satan? E
todo mundo fica lá adorando ele. Satã, 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 Satã. Por qual motivo que aparece também no Cavaleiro do Zodíaco o lutador chamado Lúcifer? E o próprio desenho começa a contar a história dele. Foi um anjo que caiu do céu e tal, e vai citando a Bíblia. Desenho citando a Bíblia, fazendo referência a Satanás, os Simpsons, Futurama, esses desenhos aí. Nossa, sangue de Jesus tem poder. O Simpson, ele é satanista, ele zomba de Jesus, ele mostra cenas assim terríveis. Então essas coisas contaminam, né, a vida das crianças. E tem um outro lado dos desenhos, que é mais ou menos isso aqui, ó. Consegue ver isso aqui? E já a gente vai ler, tá? É os Minions. Você está vendo essa representação dos Minions aqui pelado? E eles estão com a folha de... Uma folha de árvore, não dá para identificar com a folha de árvore, está tampando o órgão sexual deles, se é que tem. Isso aqui faz um simbolismo a Adão e Eva, depois que conheceram o pecado. Está vendo aqui, ó? Adão e Eva andavam nu, não se envergonhavam. Naquela época era tudo puro, na santidade. Devido a eles andar nu, a temperatura da terra na época aquecia eles de uma forma que não precisava de roupas. Mas eles andavam nu por pureza, eles não tinham malícia. É igual uma criança, pega uma criança de 2 anos, vai trocar ela não tem vergonha de ficar nu. Pra ela, nem aí. Então eles tinham essa cabeça, não conheciam o pecado. Quando eles conheceram o pecado, né, tocou lá no fruto da árvore, que não era para comer, diz a testemunha de Jeová que foi a maçã. Não foi a maçã. Esse fruto não existe para nós aqui. Isso está reservado, está escondido. É o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. E tinha outras árvores lá também. Árvore da vida e outras árvores lá. Então a maçã pode descartar que não tem nada a ver, né, com o fruto lá que Adão e Eva comeu. Ainda que alguém faça uma referência, uma mulher com uma maçã e uma cobra do lado, você já entende, essa aí é a Eva, né? Não tem nada a ver a maçã. E aqui faz referência justamente a Adão e Eva, né? Está no meio da natureza, como eles viviam. E após conhecer o pecado, eles pegaram folhas, né, de figueira, de árvores, pegaram as folhas e começou a fazer avental, né, com as folhas, porque eles ficaram com vergonha da sua nudez. Então aqui representa eles. Vamos ler aqui a palavra, que a gente vai entrar no assunto. Apocalipse, capítulo 9. A quinta trombeta. Diz assim: o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu, e o fumo do poço, quer dizer, a fumaça do poço, como o fumo de uma grande fornalha, e com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar. E do fumo, quer dizer, fumaça, vieram gafanhotos sobre a terra. Foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens, que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Foi-lhe permitido
não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento dos escorpiões quando fere ao homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Esse tempo aqui é complicado. Hoje a morte corre atrás das pessoas. Quando começar a se cumprir 100% essa profecia, que é o faz do fim, os homens vão ser atormentados, vão desejar morrer logo para acabar o sofrimento. Mas a Bíblia fala que a morte vai fugir deles. Ou seja, vai ficar um tempo, não vai morrer ninguém, só vai ficar sentindo dores. Vai ficar por um tempo só com dores, gemidos e dores. E a morte vai fugir deles. Continuando. E o parecer dos gafanhotos era semelhante aos de cavalos, aparelhados para a guerra. Observa bem isso. Aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas coroas semelhantes a ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como os de leões, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros quando muitos cavalos correm ao combate. E tinha caudas semelhantes aos dos escorpiões e aguilhões nas suas caudas. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si um rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. Ponto. Vou pegar só um trecho ali da profecia, que não dá para explicar tudo, né? Irmão, nós lemos aqui a 5ª trombeta, certo? Existe na Bíblia, na palavra de Deus, para você compreender esse estágio aqui, antes de tocar 7 trombetas, vai tocar 7 trombetas. Antes de tocar 7 trombetas, vão se abrir 7 selos. Lá no céu tem um livro selado, escrito por dentro e por fora, é como se fosse um pergaminho rolado. Somente Jesus tem autoridade para abrir os 7 selos desse livro. Cada selo que ele vai abrindo, vai acontecendo coisas na terra, na face da terra. Cada selo que ele vai abrindo, vai acontecendo coisas. Quando ele termina de abrir os 7 selos, por exemplo, quando ele abre o primeiro selo, que é Apocalipse 6, fala que eis um cavalo branco, e o que estava sobre ele tinha um arco, foi-lhe dado uma coroa, saiu vitorioso para vencer. Aquilo ali está falando do anticristo. Depois vem os outros selos: cavalo branco, cavalo preto, cavalo amarelo, cavalo vermelho. E todos eles têm um cavaleiro. O cavalo amarelo tem o nome de morte. Ele vem para a terra para causar morte. O cavalo vermelho é o guerra, vem causar guerra, isso é o cavaleiro. O preto é o que espalha miséria sobre a face da terra.
onde ele vai cavalgando, segundo ali a visão, a terra vai ficando seca, vai causando miséria. Uma medida de trigo por 1 denário, que significa uma medida de trigo, um pouquinho de trigo, por 1 dia de trabalho. Então, um dia de trabalho hoje, vamos pôr em média, R$150 um dia, vamos pôr em média, vamos colocar isso, R$150. As obras desse cavalo preto vai fazer com que uma pessoa pague 1 dia de trabalho para ganhar um pouquinho de trigo na sua mão. Uma concha de trigo, farinha de trigo na sua mão. Então o trabalho dele é trabalhar com miséria, produzir coisas difíceis sobre a terra. Não sei se você ficou sabendo que aí para o lado aí do interior do Brasil, onde se faz plantação de alimentos, eles estão proibindo a reprodução de alimentos. Você ficou sabendo? Tem coisas que não vai passar na televisão, mas na internet você acha certas notícias. Tem um lugar aí, se eu não me engano, esqueci o nome do estado, mas eles fizeram uma proibição lá e não vão reproduzir alimentos lá. Inventaram um monte de coisa lá e um dos agricultores teimou, foi lá produzir. O que aconteceu? Ele foi lá, prenderam ele e impuseram a ele 1 milhão de multa e ele tentou se matar por causa desse 1 milhão. Se não pagar esse 1 milhão, vai perder a casa dele. Você no Brasil, proibição de reprodução de alimentos. O diabo é malandro, né? O diabo é muito esperto. Mas eu não vou entrar muito nessa área hoje, que precisa de bastante tempo para explicar. Então aqui a gente viu aqui a 5ª trombeta. Então primeiro tem 7 selos. Depois dos 7 selos vem 7 trombetas. 7 anjos vai tocar 7 trombetas. Então tem 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Taças da ira de Deus. Vai ser derramada na terra 7 taças, uma por vez. Vai ser derramada na terra, lá no céu. Segunda visão. Então, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Aqui a gente leu a 5ª trombeta. Certo? Que é depois dos selos. Agora, para os irmãos compreender, as profecias, elas são o seguinte. Por exemplo, está aqui escrito aqui a profecia que João I ele viu uma estrela que caiu do céu e foi dada para essa estrela uma chave para abrir o poço do abismo. A tradução, a revelação, a estrela que caiu do céu é Satanás. Hoje é Satanás. Que os anjos na Bíblia, no Apocalipse, ele tem a representação de estrela. Quem foi a estrela que caiu do céu? Tem músicas assim. Estrela que caiu do céu, estrela caída. Acho que, se eu não me engano, fizeram até novela desse nome. Estrela que caiu do céu e tal. Então, meu anjo dourado caiu do céu, meu anjo lindo que caiu do céu. Tem algumas músicas assim, tem alguns negócios assim. Faz referência a Satanás, certo? Então ele foi a estrela que caiu do céu e foi dada a ele a chave do poço do abismo. Ou seja, acesso sobre o reino do inferno, está sobre ele. E a Bíblia fala que ele abriu esse poço do abismo e João viu sair fumaça do abismo. E junto daquela fumaça ele viu sair gafanhotos sobre a terra. E ele disse que esses gafanhotos, ele disse a aparência desses gafanhotos. E ele disse muito bem que esses gafanhotos vêm como se fossem cavalos aparelhados para a guerra. Então ele viu aqueles gafanhotos saindo daquela fumaça negra, vindo para a terra, aparelhados para a guerra, como se fossem cavalos cheios de armaduras para a guerra, para o combate. Guerra. Guerra espiritual, guerra. João também disse a aparência
Gafanhotos. É onde eu quero chegar.